Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha, episódio número 11. Seja bem-vindo. Sim, estou sumido já praticamente 3 semanas, né? Não era pra isso ter acontecido, velho. Mas é porque parece que, sei lá, nos últimos tempos, parece que o tempo tem passado tão rápido, sabe? Não tô tendo mais noção. Foram 3 semanas que eu gravei o 10º episódio, velho. Quando eu olhei assim pro canal, tava. Que eu sempre penso em gravar, sabe? Mas, e aí vai ocorrendo imprevisto, e tem dia realmente que eu não tô afim, tá? Que eu gosto de fazer isso quando eu tô afim, porque você fazer uma coisa sem vontade, é melhor que você nem que ela nem seja feita, né? Tô filosofando aqui. Enfim, bom, estamos aqui nesse primeiro episódio, eu acredito que seja o último episódio dessa saga. Significa que eu vou parar de gravar? Não, não, não. Deixa eu explicar pra você. Acho que é o último episódio que eu falo assim sobre minha vida. Foram 11 episódios, assim, eu consegui fazer um resumo do resumo. Claro, muita coisa ficou pra trás, muito detalhe que eu não lembro, muito detalhe que eu lembro, mas que não ia ser tão interessante pra ser adicionado, entendeu? Então, acho que assim como eu fiz, tá ótimo. Então, como é que vai ser daqui pra frente? Eu vou contar esse episódio aqui como se fosse um epílogo, né? Eu terminei lá no terceiro ano. Eu contei cada episódio baseado no ano da minha escola, na minha vida, né? Baseado na escola. E aqui é o epílogo. Eu vou falar sobre 2020, né? Que foi um ano também que vale a pena falar sobre pra mim, porque foi um ano de muita coisa, né? Nossa, 2020 foi foda. Então vale a pena também a gente entrar nele. Tô jogando um Farm Simulator aqui, então espero que eu não me atrapalhe muito. Porque eu não tenho muita dificuldade de só colher aqui coisa e levar pro caminhãozinho. Enfim. Bom, então eu devia ter visto ali um pouco do 10º episódio pra ver o que eu falei, mas basicamente eu devo ter falado sobre o. Eu falei, não devo ter falado, eu falei sobre o no terceiro ano, né? Minha vida, o meu período pré-viagem, né? Pra Europa. Beleza, chegamos em 2020. Foi uma correria danada de 2019 pra 2020, porque eu tinha coisa pra caramba pra fazer e meio que eu tava fazendo tudo sozinho, sabe? Não tinha assim muito apoio, eu tinha que me virar, entendeu? Tipo, minha avó, claro, ela me ajudava com algumas coisas e tal, mas no geral, assim, documentação pura eu tinha que correr atrás. Você imagina, eu nunca tinha viajado, não sou dia viajar nem nacionalmente, tipo, de um estado pra outro, quanto mais de um país pra outro, né? Primeira viagem internacional, eu fiquei como? Então os dias voaram. Então eu passei basicamente o Natal de 2019 aqui, lá no Riacho, inclusive lá na casa da minha ex, tal, pá. Foi o dia que a gente teve no Natal, inclusive, mó bad vibes, mas vida que segue. Aí ano novo, os moleques me chamou pra ir lá pra Trindade, né, que é onde a mãe do Igão mora. E foi muito da hora, eu curti pra caramba, uma experiência assim, da hora, foi única, né, que eu quero dizer. E aí, chegou 2020, passando minha viagem tá marcada pro dia 16, acho que eu já tinha falado isso no episódio anterior, mas se eu não falei, tá falando agora. Dia 16 de janeiro eu iria viajar, então foi basicamente 15 dias. Eu voltei pra Brasília, se eu não me engano, foi dia 2 ou dia 3, acho que foi dia 3. Eu voltei meio doente, porque fiquei lá pra aproveitar, não foi nem porque eu fiquei na rua, é porque acho que dormi com o climatizador ligado, se eu não posso dormir com ar-condicionado, não posso dormir com ventilador. Lá vem uns anúncios, mano. Puta que pariu. No copyright. Beleza. Eu não posso dormir com ventilador, não posso dormir com ar-condicionado porque fodem minha garganta, basicamente. E aí lá também lá. E aí eu voltei, mas eu fiquei com a dor de garganta básica. Mas passou. E aí, beleza. Comecei a arrumar minhas coisas. Pô, eu não vou acelerar, não vou ficar entrando muito em detalhe, não. Até porque eu quero que esse episódio aqui seja um pouquinho mais curto. Em relação ao 10, que é o 10, 1 hora acho que também fica até meio chato, né? Pra vocês ouvirem. Aí beleza, chegou. Passando. Acho que nesses 15 dias não teve muita coisa pra adicionar. Não sei que eu tava arrumando minhas coisas, etc. Tava organizando. Enfim, o povo fica mandando mensagem pra mim. Eu não vou responder agora porque senão eu perco o foco. E aí. Chegou o grande dia, né? 16 de janeiro, o dia da viagem. Nossa, foi aquele dia. Um turbilhão de sentimentos, mas parece que caralho. Mas que não tinha, sabe quando você faz uma coisa assim que você não cai a ficha? Eu falei, quando chegou o dia que eu tava no aeroporto, eu falei, caramba, velho. E agora, velho, o que vai ser? Tipo, país novo, mano. Não sei o que que eu devo esperar, sabe? E aí foi, mano. A viagem foi tranquila. Eu me despedi da minha avó, despedi da minha avó, foi foda. Falei, putz, mano. Nossa, me deu aquele aperto no coração, né? Porque janeiro de 2020 ainda não tava o Covid. Já, não sei nem se a gente já sabia da existência. Eu acho que ainda nem sabia da existência do Covid.
Então a gente tava aqui vivendo meio normal, né? Não tinha que usar máscara, não. Em janeiro de 2020 a gente não tava sabendo da existência do Covid, não. Já tinha uns rumores na China, né? Mas não tinha chegado aqui, no Brasil. E aí eu fui, minha avó foi comigo também, aquele abraço, nossa, aquele abraço ali. Nossa, meu coração, que minha avó sempre esteve do meu lado, mas sair viajar assim sem ela, mano. Tipo, eu sabia que minha mãe tava me esperando lá em tudo, mas nossa, foi doloroso. E aí eu viajei, tipo, não esperando, não esperava que eu. Ali foi realmente. Minha vida sempre foi uma surpresa. E essa viagem pra Europa, apesar de não ser uma surpresa, assim, a viagem propriamente dita, foi um turbilhão de pensamento, sabe? De que vai me esperar, como é que vai ser a vida lá, será que eu vou gostar, será que eu não vou. E aí, feita a viagem, né? Foi ali, fui pro Portugal, porque não tem voo de aqui do Brasil pra República Tcheca direto, né? Infelizmente, fui pro Portugal, Portugal foi bem tranquilo. Graças a Deus lá na imigração eu peguei um estagiário que não fez nem muitas perguntas, então ele só olhou o básico, minha mãe tinha feito uma carta convite, então não teve muito problema. Chega em Portugal, Portugal pra Praga, foi mais 3, 4 horas de voo. E aí chegando lá, vi minha mãe depois de ir pro aeroporto bonito, né? Tal, eu demorei pra pegar as malas. Mano, eu detesto viajar assim de avião. Tipo, não dessa viajar de avião, mas no aeroporto, porque sempre que eu vou viajar com mala, as minhas sempre são as últimas a chegar. E aí eu fico naquela agonia, pensando que roubaram minha mala, que extraviou. Nossa, eu fico numa aflição. E eu tive que ir numa, tipo, numa alfândega lá no centro de atendimento ao cliente do aeroporto. Eu perguntei, né? Tive que perguntar das minhas malas, porque a minha era uma mulher que não chegava nunca. E a minha chegou, a mulher ficou pra trás. Mas acho que depois apareceu. Aí beleza, peguei minhas malas, aí minha mãe, minha mãe já desesperada com meu celular, acho que eu tava, não, a bateria não tinha descarregado, mas eu tava sem internet, eu não tinha conectado no Wi-Fi de Lisboa, porque tipo, eu cheguei em Lisboa ia dar 6 da manhã, e meu voo era, acho que hora que era meu voo? Acho que era 6h40, então foi tipo muito corrido, eu fui nos últimos a entrar no avião. E se eu perdesse esse voo era só outro, sabe? E beleza. Mas conseguiram tudo certo. Eu fico indo e voltando no tempo, né? Então você tem que acompanhar minha linha de raciocínio. Mas aí eu fui pro pela TAP, né? Tudo, beleza. Cheguei lá no aeroporto, peguei as malas e aí encontrei minha mãe depois de 3 anos. Menos de 3 anos, na verdade, né? Mas. Ah, quase, quase 3 anos. Minha mãe viajou em 2017. É, praticamente 3 anos. Foi um tempo. Nossa, ele tem aquele abraço, sabe? E aí que começou um dos motivos que fez eu não ficar lá, sabe? Ela se casou com um cara e tal. A gente não deu muito certo, mas ainda vou chegar lá. Aí tava ela, o marido dela lá. Foi aquele turbilhão de emoções, aquela coisa toda. E a gente foi pra casa. Eu comi lá um sanduíche. A primeira coisa que eu fiz lá quando cheguei, eu vi a casa. Ela mora num apartamento que não é tão grande e tal. Pá, eu só cheguei, me joguei no sofá, apaguei. Tava cansadão. E aí os primeiros dias, eu vou falar a linha do tempo assim do que eu lembro, né? Os primeiros dias foram bem estranhos, mano. Eu não, Pô, eu não conheci país que eu nunca conheci, que eu só vi pontos turísticos sobre, que eu tava estudando um pouco do idioma, mas bem pouco, sabe? Tipo, básico, mas é uma sensação estranha. Tipo, acho que não sei, se eu for pra outro país, eu vou sentir essa mesma sensação. Talvez diferente, posso sentir uma coisa diferente. Mas a sensação que eu tive lá foi estranha, que eu tava parece que eu tava numa cidade nova. Tipo, tava na cidade não, mas parece que eu tava na cidade do Brasil nova, sabe? Cheguei lá, um frio do caramba. Um, um fogo, aquela coisa sensacional, não. E aí, passados os dias, fui aprendendo a fazer a ir nos lugares e tal. Pai, meu medo maior no começo era pra ir no mercado, velho. Tipo, não ir no mercado em si, mas passar pelo caixa, o caixa começar a falar coisa comigo. Tipo, eu não dominava nada o tcheco. Então, eu ficava naquele cagaço, né? Eu ia no mercado pra ajudar minha mãe, mas depois, com o tempo, você acostuma. A vantagem de você estar no país morando é que depois de um tempo você realmente acostuma. Então passou ali 2, 3 meses, eu já tava acostumado ali ao que eu tava fazendo. Mas aí começou as confusões. As confusões principalmente começaram em casa, porque na verdade assim, eu e minha mente nunca entrou no consenso do que na verdade aconteceu. Mas a gente depois pensou, refletiu que foi ciúme do marido dela, sabe?
tal. A gente não se deu bem, basicamente a verdade é essa, a gente não se deu bem. Ele era uma pessoa que ficava sempre queria que eu fizesse alguma coisa. Quando eu fazia aquela coisa não tava do jeito que ele queria, pá, que eu era preguiçoso, lá vem outro O que é melhor anúncio. pra você neste momento? Viajar ou é... Não, não é viajar não, meu amigo, infelizmente. Tá, bora, marcha. Vou baixar aqui um pouquinho que eu acho que tá alto agora, se eu vai ter um grave maior. Então acabou que a gente não se deu bem. E aí, até hoje eu lembro a primeira confusão que teve, né? Foi certo dia, ele trabalhava, minha mãe trabalhava tava trabalhando no Correio ainda nessa época. Então basicamente tinha um período que eu ficava sozinho em casa. Eu acho que nesse tempo ela não tava trabalhando, tinha pegado folga, uns 15 dias de folga, porque pra me ficar, né? Pra me receber, pra me explicar as coisas, etc e tal. E aí, beleza, foi um dia que ele foi tipo uma torteria e trouxe 3 fatias de torta. Aí não foi até a primeira confusão, né? De várias. Nossa senhora, eu comecei a ficar. Vocês vão entender. Foi a primeira confusão de muitos. Ele comprou uma torta lá, uma de chocolate, acho que uma de banana e a outra eu não faço ideia do que era. E aí, na teoria, a de banana era pra mim, a de chocolate era pra ele e a outra era pra minha mãe. É uma coisa besta, sabe? Só que o temperamento dele, ele é uma pessoa muito esquentada. Tipo, ele explode, só que ao mesmo tempo que ele explode, ele fica puto pra caralho, ele volta ao normal como se nada tivesse acontecendo, sabe? Isso é uma coisa muito estranha, que tipo, se eu fico puto, eu não volto ao normal ao mesmo tempo, tá ligado? Eu não consigo, tipo, mais que eu tente ficar assim de boa, eu não vai. Se eu fico puto, eu tenho que esperar um pouco, me recompor, tá ligado? Ele não, ele ficava puto, passava 5 minutos, tava de boa, como se não tivesse nada acontecido. Aí beleza, a confusão da torta foi por quê? Porque eu acho que ele pegou a de banana, sei lá o que que ele fez. Eu acho que em vez dele comer a dele, ele comeu a minha, tá ligado? Só que, tipo, mano, eu caguei, tá ligado? Eu não vou. Não ia ficar puto porque o maluco comeu a torta. Só que aí, acho que minha mãe viu. E eu acho que eu não tinha visto, porque eu tava mexendo, eu não tava fazendo alguma coisa, eu tava meio ocupado, eu não vi. E aí, beleza. Ele comeu a minha, deu uma mordida, ele tirou assim com a colher, na verdade. E aí minha mãe viu, minha mãe, mas essa não é a sua, essa é a dele. Aí o maluco já estourou, já ficou puto, já tacou a colher no chão. E aí já percebi, tipo, naquele instante eu percebi, puta que pariu, vai, esse bagulho aqui vai dar merda, tá ligado? Já me deu uma coisinha assim, um chão tá tremidinha por dentro, tá ligado? Foi a primeira vez que eu já não me senti bem ali. Mas aí beleza, passa, dia vai, dia vem. Minha mãe começou, a gente saiu pra conhecer os lugares, mostrar os ônibus que ia pro centro, tá? Quando eu quisesse sair também sozinho. E aí, beleza, eu acho que de sossego ali em Praga eu tive o quê? Estourando um mês assim, sabe? Tipo, real mesmo uma semana, porque passou uma semana pra ter a confusão na torta, mas assim, de um mês sossegado foi, de tempo sossegado foi um mês. E beleza, nessa época minha mãe ainda tava no correio, mas passou esses 15 dias de férias, ela ia pro trampo, e o cara também tava trabalhando, ele ia começar a trabalhar. Quando eu cheguei lá, já tava trabalhando no aeroporto, se eu não me engano. Então ele trabalhava no aeroporto. Tinha vez que ele chegava mais cedo, tinha vez que ele chegava mais tarde, tinha vez que ele chegava de manhã. Minha mãe chegava geralmente só depois das 6. E beleza, depois passou desse período de 15 dias, minha mãe voltou a trampar. Então tinha um certo período que eu ficava sozinho em casa. Então eu acordava ali, eu tava me acostumando ainda com o horário, porque lá são 4 horas a mais, né? Com horário de verão são 5, lá ainda tem horário de verão. Então ainda tava meio que estranho, sabe? Tava, nossa. E aí, mano, comecei a fazer minhas coisas e tal, pá, fazia. Não tinha muito o que fazer, na verdade. Ficava jogando, eu tomava um banho, pau, tá, tomava um café, lavava uma louça, dava um help da minha mãe. E aí os dias foram passando. Ela voltou a trabalhar, ela chegava no trabalho super cansada, porque ela trabalhava no correio, andava que só. E foi passando tempo, passando tempo, passando tempo. Ela acho que trabalhou nesse mercado, nesse correio, até, acho que foi fevereiro. Ela sabe mais do que eu. As datas. Mas acho que foi ali até meado de final de fevereiro, março. Mais outro anúncio, mano. Mas ela trabalhou ali até. Acho que até início de março. E aí depois eu teve um problema na perna, no calcanhar dela, ela não conseguia mais andar, teve que pedir atestado, né? E o cara continuava a trampar. Mas beleza. Então, depois desse período que ela parou de trampar, ela começou a ficar comigo em casa. E aí a gente tava procurando já, eu comecei a ir
começar a estudar numa escola pra aprender tcheco, né? Isso já lá pra final de março. Pra fevereiro, na verdade. Isso foi em fevereiro, meio de fevereiro, na verdade. Ali pra março. Minha mãe matriculou numa escola de tcheco, comecei a estudar tcheco. E beleza. Ia pra escola, assim, primeiro dia, o marido dela me mandou. O nome dele é Indy, mas não vou ficar falando todo lá o nome, que é mais fácil falar mais dela. O cara. E aí ele me levou uma vez, eu aprendi o caminho, aprendi que busão tinha que pegar, tranquilo. Mano, a coisa que eu sinto falta de lá real mesmo é busão, tipo, metrô, tipo, é muito fácil andar lá, véio, você não se perde, velho. E tipo, como minha mãe morava numa estação perto do metrô, passava o busão que, na, que ia pra estação do metrô que passava na casa dela, basicamente se eu me perdesse, eu pegava qualquer metrô que eu voltava pra casa de boa. E aí, beleza. Aí comecei a estudar, mas eu estudei o quê? Nessa escola, acho que no máximo 4 semanas, porque caiu a pandemia e ia começar a ter aula online. Nossa, essa época foi chata pra caramba. Eu não gostava de estudar online, já é ruim estudar em que fosse em português. Tinha uma professora tcheca, então, tipo, ela falava inglês com a gente, mas era difícil, não era fácil de entender, sabe? Então, eu não, tipo, ela professora de boa, ensinava e tal, mas não, eu gostava da aula presencial eu cheguei a gostar. Não, eu era o mais novo, tinha uma moça, tô tentando lembrar agora do rosto dela. Agora eu lembrei, a moça mó metida, a Patricinha, acho que ela, não sei se ela era, ela tinha um cara que era, parecia que era um cara da Síria, que, não sei se era esposo dela, marido dela, namorado, não era amigo só. E tinha um cara que era de Portugal, que eu até troquei ideia com ele algumas vezes. Falando mais baixo pra não ficar gritando, forçar minha voz. Até porque não tem nem porquê, porque o microfone do headset é bom. Então, eu falei com ele algumas vezes e tal. Estudei nessa escola por pouco tempo. Presencial. Mas tive aula online até acho que maio. Maio, junho. Acho que eu tive até junho aula online. Não, então foi abril, maio, junho. Tendo aula. Falei, nossa, isso é um saco. Aí beleza. Aí um pouco tempo depois, a mãe sugeriu, né? Que parece que sempre toda quinta-feira. Mas pai do céu. Mas esse lo-fi aqui tá difícil, mano. A cada 5 minutos tem um anúncio, velho. Ah, beleza. Continuando aqui. Minha mãe sugeriu se eu gostaria de ir, né, pra igreja, pra missa. Eu sou católico, então ela sugeriu que tinha toda quinta-feira. Tinha missa em português numa igreja que não era tão longe de casa. Você tinha que pegar o tram, que era tipo um bondezinho. Você parava em frente na praça lá, ela me ensinou mais ou menos onde que eu tinha que descer, tipo no começo. Depois era uma coisa tão estranha, né? Quando você chega, você ficou perdidão, mas depois se torna tão casual que eu pegava o negócio de olhos fechados, voltava pra casa, saía, pulava. Mas na primeira vez que eu fui pra essa igreja, eu me perdi, tá ligado? Porque ela fica meio escondida assim num bequinho. E aí minha mãe já ficou gritando que eu não prestava atenção nas coisas, blá, blá, não sei o que, mas eu consegui achar a igreja. E aí que foi uma parte legal de lá. Também as pessoas que eu conheci nessa igreja foram muito legais comigo, sabe? Tipo, eu fiz amizade com o padre lá, o padre de lá. Ele é eslovaco, só que fala um portunhol, né? Mas dá pra entender. Basicamente, só de eu ver que tinha pessoas brasileiras que falavam o mesmo idioma, eu já me senti feliz. Porque é, é estranho quando você tá num país diferente. Por exemplo, aqui no Brasil você vê brasileiro toda hora, mas por exemplo, você vê um gringo, assim, vê um americano, você fala, ó, um americano. Mas quando você tá no país gringo, não é o contrário. Quando você vê um brasileiro, fica, ó, brasileiro. Foi exatamente esse feeling que eu tive. E aí, beleza. Fiz amizade lá com o pessoal, comecei a fazer parte da comunidade. Fiz amizade com o padre, fiz amizade com um rapaz também que é lá do Mato Grosso do Sul, Levanil. E comecei a fazer um ciclo de amizade. Tipo, pra falar a verdade, eu não conheci ninguém assim da mesma faixa etária que a minha, sabe? Tipo, pra dizer que não, deixa eu ver. Não, assim, tipo, só uma amiga que eu falei com ela poucas vezes pela internet, né? Pelo bar, não foi pelo bar, foi por um site, por um aplicativo lá de pra conhecer gente nova que eu baixei, mas não resultou, foi em porcaria nenhuma. Então, só com ela, assim, a gente trocou ideia um pouco tempo, mas depois ela desapareceu. Então, é um país lá que não tem muito brasileiro. Os brasileiros que tem já é tudo adulto, sabe? Já é gente que tem filho. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho agora que tá baixo, acho o som. Já é gente que tem filho, é gente que vai pra trabalhar, sabe? Então, não foi assim, ó.
não tive um círculo de amizade lá. Infelizmente, tcheco é uma cultura muito fechada, sabe? É tcheco com tcheco e são poucas as exceções de tchecos que gostam de fazer amizade com gringo, com estrangeiro. Mas nessa igreja eu fui bem acolhido e comecei a frequentar lá toda semana. Então foi algo bem, lá vem outro anúncio. Caramba, velho. Tá foda. Eu tenho que ficar atento aqui. Porque tem uns anúncios, tem umas musiquinhas aqui, pode dar um copyright bolado. Tô tentando crescer aqui ainda, já quero me dar copyright. Bora voltar. E foi uma comunidade bem acolhedora. E eu comecei a ir lá, foi uma coisa diferente que eu tava fazendo. E de vez em quando eu saía também, saía pra explorar, sabe? Não tinha muito mesmo o que fazer. Então eu ia dar uma volta, ia conhecer. Tinha um parque lá perto da casa mesmo. Nossa, eu sinto muito falta daquele parque. O nome é de Volcacharo, que eu não faço ideia do que significa em português, mas acho que é tipo um nome próprio, substantivo mesmo. E nesse parque, nossa, eu me senti muito bem, velho. Tipo, era uma natureza, sabe? Um parque gigante. Então, mesmo que tivesse gente pra caramba, o povo ficava espalhado. Tinha perigo de pegar coronga. Então, basicamente, quando eu tava triste, quando eu tava chateado, eu me refugiava pra lá. Era tipo meu ponto de fuga. E realmente ajudava muito. Eu me sentia em contato com a natureza, sabe? Eu ia uma musiquinha, lia um livro. Era sensacional. Eu ia mandar um awesome aqui. Né, com inglês tudo. Mas aí beleza. O que eu posso? Aí foi o tempo foi passando, chegamos aqui em abril e aí começou a ter mais confusões, sabe? Teve mais. Foram tantas confusões já que eu nem me lembro mais. Acho que foi foi uma experiência tão desagradável assim que acho que meu cérebro bloqueou. Porque realmente foi uma coisa muito chata, mano. Foi muito desagradável essa parte, sabe? E aí, beleza. Teve mais umas confusões em abril lá com ele surtando. Porque eu não queria. Uma vez não, eu ia assistir a missa pelo celular e ele não. Ele queria que eu ajudasse a montar uma bola no guarda-roupa, só que já começou a surtar, sabe? Não, foi um bagulho ruinzão. Pra te falar a real mesmo, foi um bagulho ruinzão. Eu pulei aqui o. Quando eu coloquei o jogo em tempo real, o negócio anoiteceu aqui, mas tá de boa. Então, ruimzão. Aí passou mais um tempo, chegou meu aniversário, maio. Antes do meu aniversário também teve mais uma confusão. Não, foi depois do meu aniversário, se pá. Uma vez que ele foi pedir uma pizza e eu nem lembro, minha mãe que lembra mais dessas histórias. Mas parece que eu não. Pra mim eu falava que tanto fazia o sabor da pizza. E aí depois ele comprou uma que não queria, sei lá, só sei que deu um rolo mó danado. O cara ficou puto. E quando ele ficava puto pra valer, velho. Tipo, o maluco se transformava, ele parecia um animal, tá ligado? Parecia um bicho. A palavra certa é essa, um bicho meio descontrolado, velho. Era horrível. E eles, tipo, o apartamento da minha mãe basicamente era um quarto, então eu dormia na sala. Quando o maluco ficava puto, ele ia pro quarto dele lá, trancava tudo. Horrível, horrível, horrível. E aí aquilo foi começando a me abalar. Então eu posso dizer assim, a sinceridade, eu tinha sossego na maioria do tempo, eu só ficava tranquilo quando eu saía de casa, velho. Quando eu saía de casa, quando eu tinha oportunidade pra sair de casa, eu ficava sossegado. Que falar, agora ninguém vai me perturbar. Eu saía sozinho, geralmente minha mãe não podia sair porque ela tava de atestado e lá o atestado você tem que ficar em casa, entendeu? Então lembrar como é que faz pra acender o farol aqui é rio em bolinha. Eu saí de casa e quando chegou a pandemia, quando chegou o lockdown, que tinha que ficar trancado. Nossa, mano, ali foi tortura. Eu fiquei praticamente mais de, não sei se chegou ao mês, mas foi mais uns 20 dias ali trancafiado, entendeu? Era horrível, velho, horrível, horrível. Ficar, o cara no, até, tipo, era um quarto na sala, no quarto deles não tinha TV, então tinha que ficar dividindo o tempo. O maluco ficava o dia inteiro assistindo TV, que era viciado, o cara não podia fazer nada. Meu refúgio era conversar com os manos, com o Igão e o Gabriel no celular, tá ligado? Fica fazendo chamada. Não tinha o que fazer, velho. Não podia sair. No máximo ali dar uma voltinha no quarteirão, tinha o que fazer. Dentro de casa, às vezes o cara tava de boa, às vezes não tava. Às vezes ele me chamava pra jogar alguma coisa, às vezes não jogava e tal. Pai, depois de um tempo ele não conseguiu mal falava comigo. Um bagulho assim, escroto pra caralho. E aí,
beleza, então foi esse período assim de março ali até abril. Depois chegou em maio, começou as coisas começaram a melhorar. A pandemia melhorou, então eu já podia dar um rolê. Mas eu não tava trabalhando ainda. Minha documentação também, tipo, a cidadania ainda não tava em dia, já tinha dado entrada. Assim que eu cheguei lá, eu tinha dado entrada na documentação, mas ainda não tinha autorizado, né? Tava mó demora por conta da pandemia e tal, parte de processo. Por que que não tá tocando música aqui agora, velho? Parou de tocar música aqui simplesmente do nada. Vai vir anúncio, mas não vai vir música. Acho que esse vídeo foi inclusive um vídeo que eu usei anteriormente. Tá com as mesmas musiquinhas, eu não vou mudar não. Aqui. Tá, agora voltou. E aí, minha documentação ainda tava em processo e tal, pá. Mas tava meio que legal por enquanto. Lá tava na moca, né? Porque eu fui com visto de turista, né? 3 meses, legal. E aí passou esse período. E era só discussão, só intriga. Aí eu falei, já comecei a ficar com os pensamentos. Ah, mano, eu acho que eu não vou. Real mesmo, não vou ficar aqui não. Eu já me vim com as ideias de ir embora. Eu realmente desisti, tá ligado? Porque eu viajei com passagem de ida e volta, né? Porque se você for com passagem só de ida, os caras realmente não deixam, né? Como é que você vai. Como é que você é um turista que vai só com passagem só de ida, né? Não faz sentido. Então os caras embaçavam. Então eu fui com passagem de ida e volta. E como a minha passagem de volta estava marcada por um período da quarentena, foi cancelada e eles só iam prorrogando. Não, tal prazo tu volta. Não, tal prazo você volta. Então eu ia prorrogando a passagem. Então a passagem de volta eu tinha, né? Eu falava isso pra minha mãe. Quer dizer, falava não, mas minha mãe cogitava também essa ideia, porque minha mãe não gostava de me ver assim daquele jeito. E foi passando tempo, chegando maio, junho, foi um tempo até um período que o pessoal lá da igreja me chamou pra sair e tal, pá, foi muito massa. Andei de bicicleta, fui pra outra cidade, pedalei 96 quilômetros, morri, né? Primeira vez que os caras me chamou pra pedalar, achei que era pedalar só pela praga. Os caras foram pra outra cidade, eu quase morri. Porque não tava com uma resistência boa, não tava fazendo nada, tava sedentário. Que só naquela época, meu. Então imagina, pedalar 96 km no dia que eu nem levei nada, não levei lanche. Só comi um pão antes de sair, fiquei o dia inteiro morto. Eu lembro que depois desse dia eu tava com a grana, só fui no McDonald's, eu comi um Big Mac, mano, mas me dava parece que eu ia morrer, velho. Nossa, foi horrível a primeira vez. Aí eu fui 2 vezes. A primeira vez foi uma bosta, a segunda foi mais tranquilo, já tava mais adaptado. Tava mais preparado também, né? Levei comida. Os caras parou também pra gente comer, então foi legal. E aí chegou ali em junho, julho também teve uma coisa muito da hora que teve um pessoal, tem um grupo, né, no Facebook dos brasileiros em Praga. Certa vez assim, um cara mandou uma mensagem sugerindo pra ter um fute, né? Começar a jogar um fute. A pandemia já tava melhor lá em Praga, lá vem outro anúncio. Não, vou papear com ninguém, eu tô papeando aqui já com meus ouvintes, beleza? Beleza. Então, os caras me chamaram pra um suposto futebol que ia ter, né? Eu falei, vou hypar, não tô fazendo nada, só tô estudando. Acho que nessa época até eu tinha parado de estudar tcheco e comecei a estudar inglês com a amiga da minha mãe. Então eu tava estudando inglês. Tá, mano, não tenho nada pra fazer, não tô trampando, eu vou lá jogar bola. Aí a primeira vez que eu fui, foi uma galera, foi massa, a gente jogou um futezinho bacana. Foi muito bom. E aí começou a ter direto esse fute, basicamente era uma vez na semana. Tinha uns pessoal, conheci lá uns brasileiros, tinha o tcheco também que ia e tal. A galera, uma resenha da hora, eu gostava. Foi uma parte também importante pra eu desestressar um pouco, porque eu jogava bola, esquecia dos problemas. Era ótimo. Foi uma boa parte também. Chegou ali julho, agosto, acho que de julho pra agosto, ali agosto pra setembro, na verdade, agosto, julho pra agosto, então, passando ali, agora eu tô tentando lembrar que foi agosto, mais ou menos, de meio de agosto. Tava passando, usando o Facebook, né, que eu tava viciado no mesmo Facebook naquela época, no celular. Até hoje, eu tô controlando meu vício de celular, porque realmente é grande. Mas, aí eu tava vendo, tá aparecendo assim um anúncio, né, deu uma oportunidade para tava procurando brasileiros para ser comentarista, para comentar jogos, né, de futebol. Eu falei, ué,
Fazer tipo uma seleção, né? Falei, mano. Falei pra minha mãe ficou assim meio com o pé atrás. Ela falou, se você quiser ir, meu filho, você vai. Porque você não tem nada a perder, né? Tem o endereço aqui. Aí eu fui, marcado lá pra eu ir. Falei lá com a moça falou com o rapaz, com o homem lá. Tinha marcado, era perto de 6 horas. Não, acho que 7 horas, 7 e pouco, 7 e meia da noite. Só que lá era 7 e meia da noite, naquela época tava claro, então tava de boa. Cheguei lá, peguei o metrô, cheguei ali uns 5 minutos atrasado, né? Os tchecos são pontuais. Mas como o homem também tava ocupado lá no estúdio, ele não. Nem ligou, né? Eu fiquei me esperando quase 10 minutos na porta. Ele abriu pra mim, se apresentou. E aí eu fiz ele. Nossa, isso era lá em Praga 8, eu morava em Praga 6. Porque tipo, Praga é separado em distritos, né? São 20 pragas, eu acho. São 20 ou 18, não faço ideia, agora eu não lembro. Mas aí beleza, ele me chamou pra fazer a seleção. Aí ele perguntou se eu gostava de futebol. Falei que sim, sempre acompanhava o que possível. E aí basicamente uma seleção o que? Ele pediu pra eu escolher. Ele pediu pra eu escolher um jogo, né? Ele perguntou qual time eu torcia. Eu falei que eu torcia pro Corinthians. Ele perguntou. Então ele pediu pra eu olhar no YouTube, né? Mesmo um jogo já gravado. Eu ia deixar no mute e ia comentar um pouco daquele jogo. Aí beleza. Eu peguei o jogo do Corinthians e Palmeiras, se eu não me engano, foi de 2019. Que foi um jogo que o Corinthians ganhou e eu tinha assistido, então meio que eu fiz um hack, né? Como eu já sabia o que ia acontecer mais ou menos no jogo, já tava meio preparado. Aí eu escrevi só o nome dos jogadores ali e tal, fiz ali, eu comentei acho que uma meia hora. Comentei ali desde os jogadores entrando em campo, se cumprimentando, ali até o momento acho que do gol do Corinthians. Foi um gol putz, eu não vou lembrar o nome do cara. É um zagueiro lá, um neguinho, agora eu não lembro o nome dele. Aí eu comentei o gol, tal, deu um gritão, ele tinha saído da sala já. Eu era tipo um estúdio mesmo. Aí falou que ele ia salvar meu áudio, ia mandar pra um brasileiro, que era um diretor. E que se o diretor gostasse, até um dia ele me dava a resposta, né? Falei, beleza. Aí fui embora, fui embora. Fui embora. Quem sabe, né? Porque não? Eu não. Só não ia gastar no máximo um dia na passagem, né? Na verdade nem era passagem, porque lá você comprou o bilhete, é uma opção muito bom que acho que o Brasil deveria aderir. Tipo, você não tem que pagar a passagem toda vez que você anda de busão. Você paga a passagem uma vez no mês, tipo um ticket, um vale. E você pode andar de busão quantas vezes quiser, sair e voltar, entendeu? Nossa, ia ser maravilhoso. E aí tinha essa opção lá. Você tinha a opção de você assinar um mês, 6 meses, um ano, acho que até 3 anos no máximo. Então você paga lá um valor tipo R$ 500, tipo R$ 600. Você anda de busão aí por um ano. Paga 3 anos, acho que paga 1.000 conto. Você paga R$ 1.000, você anda de busão por 3 anos. Imagina, que nunca que ia ser esse valor. Mas nem então um dia nem da passagem eu tinha perdido. Aí eu falei, beleza. Aí eu deixei meu número de telefone com ele e tal, pá. E aí, na verdade, não passou acho que nem um dia. Quando eu voltei, lá vem outro anúncio. Agora dá 99. Já sabe que eu falo os anúncios, né? Ninguém patrocina essa porcaria. Deixa eu ver deixa eu dar um liga que está gravando. Tá, 33 minutos. Mais um pouco eu vou encerrar. Vou continuar pra vocês. E aí, na verdade, não deu nem um dia, né? Eu cheguei em casa, passou um tempo. Ele me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha sido selecionado, que eu podia começar a trampar com eles. Falei, caraca, mano. Nem acredito, velho. Nem acredito, velho. Eu fiquei muito, tipo, felizão, mano. Felizão, 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 felizão. Não acredito que eu ia conseguir. Que eu tinha arranjado um trampo, na verdade, né? Que eu ia até arranjar alguma coisa pra fazer. Porque eu tava paradão, velho. Já tava até meio. Como é que se diz? Desiludido da vida, sabe? Tipo, não tinha, mano, o que fazer, tá ligado? Não tinha. Tava entediado, não tinha. Só estudava, sabe? Eu queria fazer uma coisa pra gerar grana. E aí fui tipo, Deus, tá ligado? Não tem outra explicação de ser Deus colocou esse trampo na minha vida. Inclusive é o que eu tinha falado pra vocês até hoje, que é o que tá me sustentando aqui. Já já eu chego lá. E aí comecei a trabalhar nesse serviço, trabalhar nessa empresa em agosto ali, mais ou menos. De agosto pra setembro. E aí me explicaram como é que ia ser a dinâmica e tal, pá. Que no começo eu ia começar a comentar jogos em dupla, né? Ou seja, ia ser dois comentaristas, eu e mais um. E aí beleza. Aí perguntaram até se eu não conhecia ninguém que se interessaria também por esse trampo.
E aí eu falei, conheço, vou falar lá com o pessoal que joga bola comigo, né? Que geralmente é o que. É quem poderia trabalhar. Eu falei com um falou que não ia poder, porque ele faz trampa, o outro também não, que mora em outra cidade. Teve um que se interessou, o Ricardo. Aí começou a trampar. Aí o Ricardo começou a trampar também o, o outro rapaz lá. E aí a equipe começou a crescer. O, naquela época já tinha eu, mais 3 ou 4 comentaristas. E aí naquela época eu trampava pro estúdio. Eu comecei a comentar em dupla, acho que eu comentei em dupla até ali meio de setembro. E aí passar no meio de setembro pra ver, tipo, se como é que eu ia, como é que eles iam fazer, tipo, fazendo um teste, né, pra ver como é que a gente ia se sair, tal, se ter alguma dificuldade e tal. Tipo, no começo narrar em dupla foi meio chato, porque na verdade era. Você tinha que ter entrosamento, sabe? Você tinha que comentar. Tinha um glitch que a gente fazia, um hack. Eu que fazia geralmente com a pessoa que ia comentar comigo. A gente fazia um sinalzinho assim, tipo, cada um comentava, tinha a regra de comentar 5 minutos, mas às vezes sempre passava. Então, e é uma coisa que, tipo, eu não achava legal, só que ninguém nunca me ouviu, era o quê? Tipo, uma pessoa ser o narrador mesmo, tipo, narrar o jogo e outra ser o comentarista. Só que, tipo, não era assim que funcionava. Era 5 minutos, um era o narrador, 5 minutos o outro era o narrador. Então ficava uma coisa meio esquisita, porque cada um tem seu jeito, né? Eu tinha meu jeito de comentarista, de narrador, outra pessoa tinha um jeito de narrador. E ficava uma coisa meio descombinada. Eu não curtia. Mas beleza. E trampando, tinha, tipo, o jogo assim, umas 3, 4 vezes na semana. Então eu tinha que ir pro estúdio, né? No estúdio ficava. Eu fui burro, porque na verdade eu pegava o caminho mais longo possível. Depois que eu descobri que tinha outro trajeto mais curto pelo metrô da linha verde. Só que eu fui descobrir isso já quase mais de um mês depois, indo pelo caminho mais longo. Que pra mim era a mesma coisa, só que não era. E aí, beleza. Seguindo a vida, eu ia pra lá, tal, pá. E os caras começaram a botar confiança em mim e comecei a comentar sozinho. Só que, tipo, nessa época já tava em setembro. Setembro já tinha confusão pra caramba, tal. Eu tinha tirado minha cidadania já tinha saído e eu tava com planos de sair de casa, porque não tava dando mais certo. Tava com planos de procurar um aluguel. Inclusive teve uma vez que eu fui, tipo, eu saí, eu vi um apartamento que já tava planejado pra eu alugar. Eu falei com a moça lá e tal, só que aí, nesse momento ali de setembro pra outubro, começou de novo a pandemia a piorar, porque ali não, lá em Praga foi nos primeiros meses foi o país exemplo em relação à pandemia, tipo, o controle, né? A saúde, muito pouco infectado, quase ninguém morto. Mas depois o negócio despencou, começou a morrer gente pra caramba. O povo desleixou, né? E aí ficou horrível. E aí nessa época, velho, o que eu tava pensando, mano? Eu tava pensando em alugar um apartamento pra mim pra eu morar sozinho. Porque eu não aguentava mais ficar na casa com aquele cara enchendo meu saco. Praticamente, tipo, tinha um dia que ele ficava de boca e quando ele tava cansado, quando ele ia pro trampo. Porque depois ele saiu do aeroporto, começou a trabalhar numa loja de peça pra pegar peso. Então o maluco chegava morto e ele não tinha tempo suficiente pra encher meu saco. Mas quando esse maluco folgava, nossa senhora, enchia meu saco. Eu já tava, meu psicológico nessa época já tava horrível. Tava horrível. Eu já tava começando a ficar meio surtado, já meus parafusamentos. Não tinha mais sossego. Eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a tremer, comecei a passar mal. Horrível. Só Deus sabe, só Deus e minha mãe sabe que eu passei naquele lugar ali durante esse período. E aí eu já tava com plano de sair de casa, tipo, me mudar. Um apartamentozinho da hora, só que o aluguel era tipo 10 mil coroas. E nesse trampo, eu não faturava mais de 10 mil coroas, sabe? Faturava ali entre. Porque depende, porque não é um salário fixo que eu recebo. Eu recebo dependendo da demanda de jogos. Quanto mais jogo, mais grana. Quanto menos jogo, menos grana, entendeu? Então não é uma coisa fixa. Não tem um fixo mais os jogos. É só os jogos. Então se eu tiver 2 jogos, vou ter o salário de 2 jogos. Se eu tiver 20 jogos, vou ter o salário de 20. Então eu precisava de ajuda, né, da madrinha da minha mãe, mas ela já tinha ficado disposta a me ajudar. Mas aí, tipo, eu ficava muito dividido, porque ao mesmo tempo que eu não queria sair do país, eu queria, velho. Tipo, eu tava sentindo falta do Brasil, tá ligado? Eu tava sentindo falta do sossego que eu tinha aqui. Não lembrava que quando aqui, por mais que às vezes as coisas aqui eram difíceis, tá ligado? Eu não trocaria. Tipo, ir pra um lugar pra passar assim, perrengue toda hora, sofrer. A não ser que no futuro valesse a pena, com certeza. Mas, tipo, ficar passando perrengue num lugar que você não domina o idioma, que você não conhece, que você não é muito fã da cultura, tá? Eu não curti muito a cultura de lá.
As coisas muito diferentes, comida muito diferente pra caramba. Então, eu já tava dividido, mas eu tava com muita vontade de voltar. Então aí eu comecei a mandar mensagem pro mais um anúncio. Não vou falar de quem é, porque não tá me patrocinando. Eu já tava falando com a gente de viagem e já tava organizando minha passagem de volta, né? E certo dia ele perguntou pra quando que seria. Aí eu falei, mano, deixa eu pensar. Vou dar um liga aqui, eu vou pensar de novo. Aí eu joguei a 24 de outubro, né? A gente tava ali indo pra início de outubro, né? O tempo suficiente pra eu refletir, pra saber se eu volto ou não pro Brasil, né? Eu só volto pra trás. E aí ele falou, beleza, marcado. Aí foi passando os dias. Aí, conversando com minha mãe. Tinha hora que minha mãe dizia que era pra eu ficar, tinha hora que minha mãe dizia que era pra eu voltar. Minha mãe também ficava meio que em cima do muro. Mas teve um dia que eu falei, mano, eu bati o martelo e falei, foda-se, eu vou voltar, tá ligado? E aí, porque eu já vi que, tipo, eu tava preocupado de alugar essa casa. Tipo, os caras me ver que a situação lá tava difícil, me demitir. E eu não poder continuar, né? Como é que eu ia pagar aluguel? Como é que eu ia comprar as coisas pra eu comer? Porque não é só aluguel, né? Tem tudo. Tem alimentação, tem higiene básica, etc. Tinha que comprar coisa pra eu comer, às vezes. Porque eu ia passar. Tinha vezes que eu comentava 2 jogos em seguida. Então eu começava um, já ia pra outro, sabe? E então tinha tudo isso, né? Então eu ficava meio com cagaço. E aí então, foi passando o tempo. Eu. Foi passando dia 10 dia 12 15. Eu falei pra minha mãe, não, mas acho que a melhor coisa é eu voltar mesmo, sabe? Eu tô muito cansado, meu psicológico tá acabado, tava muito, mas tava começando a ficar meio piradão já. Mano, eu comia, dava fome, era 1 da manhã. Às vezes eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada, mano. Eu só tinha vontade de jogar, tá ligado? Só me estirava ali e jogava, porque era a hora que eu tinha um pouquinho de paz. Eu focava ali no que eu tava fazendo, meu joguinho. Eu era, tipo, minha fuga. Era minha fuga, tipo, não tem outra palavra. É minha rota de escape. Era meu joguinho no PS4. Enquanto o cara não tava, né? Minha rota de fuga era jogar e sair, dar uma volta. Inclusive, depois o padre me deu uma bike. Eu consegui, né? Acho que ele. Final de setembro, início de outubro. Consegui ainda dar uns rolês de bike. Foi foda, vale. Legal a oportunidade. Inclusive, eles tinham me chamado pra ir pra Eslováquia, velho. Eu pedi essa oportunidade de ir pra Eslováquia por causa de uma treta que teve. Porque teve um período também que me chamaram pra ir pra uma festa brasileira. Uma festa de, tipo, tinha brasileiro e tal. Música brasileira. E aí eu fui nessa festa, a primeira vez foi muito foda. Eu conheci uma mina lá da hora, a gente trocou ideia e tal, pá. Aí eu fui mais umas 2 vezes. Outras 2 vezes foi uma porcaria. Sei, lá pra julho, agosto. Foi chato. Não foi mais. Não tinha porque na verdade não tinha. Não tava. Tava sozinho lá, basicamente. E aí, não, dessa última vez que eu fui, tinha um rapaz lá, o Oliver, que era um, acho que ele era brasileiro. Só que já tava lá na República Tcheca há mó tempão. E aí, eu fiquei em contato com ele. A gente trocou ideia e tal, pá. Ele tava na churrasco. Tava na parte do churrasco, né? Porque tinha comida lá, ele tava responsável pelo churrasco. E aí passou. Eu tava marcado pra viajar, acho que era numa quarta-feira. Eu fui na festa no sábado, domingo. Na terça-feira o cara falou que eu tava. Que tava. Deu texto positivo, né? Pra coronavírus. Ah, eu falei, não é possível, velho. Eu já fiquei com cagaço. Eu peguei essa porra. Porque, tipo, eu fiquei em contato. Eu não fiquei. Eu fiquei perto dele. Mas eu acho que eu não peguei pelo fato de a gente tá no calor, né? E eu, tipo. Não sei. Pode ter sido isso. Pode ter sido Deus mesmo que colocou a mão. Mas eu acredito que tenha sido o fato de eu ter ficado na base, né? Perto do coisa. Lá vem o anúncio. Eu fiquei perto do calor, né? Com calor constante. O vírus não conseguiu se propagar em mim. Mas como eu não tinha feito o exame, né? Que o teste era caro que só, mano. Cara, o teste eu não tinha grana pra pagar. Eu tinha grana, mas eu não ia pagar. Então, pra fazer o teste, né? E aí, foi outro foi outra enjoeira, né? O cara já surtando, dizendo que se eu tivesse pegado Covid ia passar pra ele não ia poder trabalhar, não ia poder pagar o aluguel, não ia poder fazer nada, que ele não ia, que eu não ia poder ajudar, que eu não tava, meu salário não dava pra porra nenhuma, tal. Ainda teve mais essa, né? Quando eu comecei a trampar, ele queria parte do meu dinheiro também. Então, eu tinha mais essa história, tipo, se eu pra eu morar lá, eu tinha que pagar, pelo menos se eu ganhasse
10 mil coroas eu tinha que pagar pelo menos 5. Tinha que pagar 7 mil, tá ligado? Então, se eu ganhar, trabalhar, vivia. Trabalhar pra ganhar 10 mil coroas, que dá ali uns 2 mil reais. Tinha que pagar pra ele 7. Então, a mesma coisa, se eu ganhasse 2 mil reais, eu tinha que pagar pra ele 1.400, tá ligado? É mais caro que o aluguel que eu tinha visto com a moça. Entendeu? E eu falei, mano, tá maluco, eu não vou fazer isso, não vou ficar aqui não. Foi por isso que eu tomei essa decisão, né? Porque quando minha mãe não concordava com as coisas que ele falava, ele ia começar a surtar e tal, pá. E aí eu não cheguei nunca cheguei a pagar não, porque eu tava com plano de ir embora. Tipo, mudar mesmo. Mas aí o coronavírus começou a apertar. E aí eu falei, mano. Eu fui conversar com o meu chefe, né? Aí eu falei, se tem a possibilidade de eu continuar trabalhando online pelo Brasil. Porque eu sabe, tipo, além dos brasileiros que estavam lá no estúdio, tinha gente trabalhando aqui do Brasil, sabe? E aí ele falou, tem sim, tem a possibilidade de você ter um comprador lá bem. Eu falei, tá, acho que meu pai tem lá, se não tiver eu dou um jeito de comprar e tal, pá. Aí me deram um headset, inclusive é o headset que eu tô usando aqui pra conversar com vocês, é o que eles me deram, R$ 100, um headset muito bom. Só é pra não estragar, né, mas eu cuido bem dele. E aí, foi isso, em 24 de outubro chegou ali o período, eu voltei pro Brasil, foi 9, eita, deu um socão aqui no microfone. Fiquei lá 9 meses, foi assim a saga, né, eu resumi bastante, teve coisas por fora que ocorreram, mas eu não vou me prolongar muito, porque já falei demais. Ainda quero falar outras coisas com vocês antes de finalizar o episódio. E então, foi 24 de outubro eu voltei, cheguei aqui e falei, mano, na hora que eu cheguei aqui também fiquei, caraca, na hora que eu pisei em solo brasileiro de novo, eu falei, caraca, será que eu fiz a coisa certa? Eu fiz, eu acredito que fiz, porque a situação na casa da minha mãe não tá tão fácil, etc e tal, pá. E depois que eu fui embora lá, o coronavírus piorou. Tipo, ficou horrível. Foi lockdown de novo. Então imagina, lockdown de novo com aquele cara depois desse tempo todo de sofrimento. Eu acho que eu ia ficar doido. Eu acho que não ia voltar ao normal, não. E voltei. Passou assim um período de mais, acho que quase um mês, velho. Pra eu voltar a trampar. Porque eu tive que tirar. A madrinha da minha mãe me ajudou a tirar o notebook. Porque o PC que meu pai tem aqui não ia suportar trampar. Porque ele, se esse trampo de comentarista, eu trampo por um aplicativo, né? Flash Score, o nome do aplicativo. Então, minha voz vai direto pra lá, direto pro jogo. E tem que ter uma CPU bom, uma CPU da hora. Então, a madrinha me ajudou a tirar um notebook. E eu tive que providenciar outras coisas na internet também. Tem uma TV Box pra assistir o jogo, porque eu não tenho aqui. Não contratei nenhum serviço de TV, nem claro, nem net, nem essas porcarias tudo, é muito caro. Não vale a pena, muito mais fácil pagar o pay-per-view. E aí comecei a trampar praticamente em novembro. Início de novembro. Foi dia 3 de novembro que eu comecei a trampar. Corri atrás dessas coisas. E aí teve maior BO também, teve um. Eu fiquei afastado do trampo porque uma vez eu fiz uma cagada, tipo. Eles sempre mandavam os jogos pela escala, né? Eu olhei a escala com horário de praga. Então pra mim o jogo ia ser no dia seguinte. O jogo era no dia. No mesmo dia, né? Eu tinha saído, não sabia. Me ligaram lá pra saber onde eu tava fora de casa, foi mó rolo. Já tinha acontecido uns BO antes, sabe? Então eles decidiram me suspender. Fiquei um mês parado, também ficou uma época chata. Fiquei de novembro a dezembro. Na verdade era pra ficar de novembro até início de janeiro, mas acho que foi ali também a mão de Deus. E ali finalzinho de dezembro me chamaram de volta. Ele foi no final do Brasileirão. Então desde aquela época até aqui a gente tá. Hoje é 18 de abril. Graças a Deus eu tô trabalhando nisso, mano. E é uma coisa que tá ajudando a pagar as contas, sabe? Porque acho que se eu não tivesse trampando com esse bagulho de comentarista, eu estaria trabalhando de entregador, ou então trabalhando no mercado, porque essas são as opções que tem pro brasileiro atualmente, sabe? E é um trampo que tá, tipo, eu não tiro muita grana, mas já dá pra pagar as contas e já deixa ele 10% reservado, sabe? Pra emergência, uma coisa, salvando pro meu curso, eu tô estudando aviação também atualmente. Eu acho que é isso, resumidamente, bastante 2020 foi isso. Voltei em outubro, tô trampando como comentarista e até hoje estudando. E acho que é assim que a gente encerra esse 11º episódio desse epílogo aqui da minha vida. Planos pro próximo episódio. Eu vou começar a trabalhar com temas. Eu vou lançar uma enquete no Instagram. Se você não me segue no Instagram, ainda segue lá. Meu Instagram é gsaldana17. Eu vou puxar a enquete, mas eu quero começar agora a trabalhar com temas. Sobre temas variáveis, sobre a vida,
quero falar sobre a lei da atração, quero falar sobre o subconsciente, sobre algumas coisas que eu já tive experiência. Mas o tema que eu tô afim de falar com o tema. Mas eu acho que vai ser muito da hora sobre ufologia, sobre extraterrestre, sobre vida alienígena, sabe? Então eu vou estudar um pouquinho antes pra não falar besteira. Mas eu vou fazer um negócio bem bolado aqui. Acho que vai ficar da hora. Vou lançar lá a enquete lá pra ver se vocês irão gostar. Beleza? Acho que eu vou encerrando por aqui. Já deu quase 50 minutos. Já vou dormir. Já tá ficando tarde aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse episódio. Assim finalizando minha saga, né? De 2008. Basicamente 2009, né? 2008 até aqui 2020. Resumidamente, 2020 é esse que eu tenho pra falar pra vocês. 50 minutinhos aqui. Hoje na verdade que já é domingo. Acho que até mais tarde eu edito, né? Editar é só colocar a thumbnail bonitinha e upar para o YouTube. Beleza? Muito obrigado a você que me ouviu até aqui. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, fortalece. Eu vou deixar meu pix na descrição. Não desista da opção de um dia um milionário entrar aqui e mandar aquele pix foda pra mim. Então não desistirei dessa possibilidade. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no 12º episódio falando lá provavelmente sobre ufologia. Até mais, é nóis. Tchau, tchau.